Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Quero aqui agradecer a parceria firmada com os canais Universo Militar 7 e Roldão Paim. Quando falamos em grupos terroristas, o que vem à sua mente? Provavelmente você deve imaginar grupos terroristas como Al-Qaeda ou Estado Islâmico, certo? Mas você sabia que Israel também já teve grupos terroristas? Podemos até dizer que Israel seja um dos precursores do terrorismo. No ano de 1900 começava um movimento sionista na Europa, onde vários judeus queriam voltar à sua terra natal, que agora era o estado da Palestina, e que era ocupada na sua grande maioria por árabes. No ano de 1917, a Inglaterra emite a Declaração Balfour, que sugeria apoio à criação de uma terra para os judeus na Palestina. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande migração de judeus para a Palestina. Enquanto da criação do Estado de Israel, a Inglaterra esperava que judeus e palestinos árabes vivessem em paz. Porém, os árabes começaram a se sentir incomodados com a presença dos judeus, principalmente quando esses começaram a comprar mais e mais terras. Porém, quando Hitler chegou ao poder na Alemanha em 1933 e começou a perseguir os judeus, a imigração para a Palestina aumentou e muito. Completamente descontentes com essa situação, os árabes se revoltaram no ano de 1936. Os ingleses mandaram uma grande força para lá, e os ânimos só voltaram a se acalmar após 3 anos de luta. Com a Segunda Guerra Mundial, um fato curioso ocorreu. Tanto palestinos como os judeus que haviam migrado para a Palestina, muitos desses integraram as forças britânicas e lutaram juntos com o mesmo objetivo de derrotar Hitler. Mas os judeus ortodoxos que estavam na Palestina continuavam interessados na criação do Estado de Israel e criaram 2 grupos terroristas. Um é a Ster Gang, que recebeu esse nome por causa do seu líder Abraham Ster. Esse grupo cometeu várias atrocidades, inclusive o assassinato do ministro britânico Lord Moyne. Esse assassinato ocorreu em 1944, no Cairo. O outro grupo era Irgun, liderado pelo que via a ser depois o primeiro-ministro israelense. Este grupo realizava ataques a símbolos do poder britânico, como as delegacias de polícia. Mas o que os ingleses tinham a ver com isso? É que os ingleses mantinham forças na região, e eles eram os responsáveis. A Palestina era uma colônia britânica na época, mas os problemas na Palestina só aumentavam. Os grupos terroristas Ster Gang e Irgun agora estavam reunidos pelo moderado Haganah, criado antes da guerra para proteger os acampamentos dos ataques árabes. Em outubro de 1945, eles atacaram a polícia e as comunicações, e o exército britânico teve que ser chamado para controlar a situação. A fúria sionista ficou muito mais inflamada quando a Inglaterra anunciou que iria rescindir a proposta de criação de um Estado judeu e palestino fora da Palestina e restringir a imigração judaica para 1.500 pessoas por mês. Muitos judeus sobreviventes da fúria de Hitler decidiram começar suas vidas na Palestina. E, a pedido dos Estados Unidos, a Inglaterra autorizou a entrada de 100.000 imigrantes judeus da Europa. Isso enfureceu ainda mais os árabes e não parou o terrorismo judeu. Um dos piores ataques terroristas judeus aconteceu no ano de 1946,
quando o hotel King David, em Jerusalém, foi duramente bombardeado. Ele era administrado por britânicos. 91 pessoas perderam suas vidas. Após a proclamação do Estado de Israel em 1948, a maior parte dos integrantes dessas organizações se juntaram à Haganah e posteriormente integraram o exército regular da Guerra de Independência. Alguns dos antigos membros da organização também ajudaram a formar o partido Herut, criado no fim do mesmo ano. O Herut foi a matriz do atual Likud, partido de direita israelense. O governo de Israel, também no ano de 1948, proibiu a Stern Gang sob uma lei antiterrorismo aprovada após 3 dias do assassinato, em setembro daquele ano, do mediador da ONU, Folke Bernadotte. Mais tarde, Israel concedeu uma anistia geral para os membros deste grupo. Em 1980, o grupo foi homenageado com a instituição da fita Lehi, uma condecoração militar que antigos membros da organização têm direito de usar. Bom, pessoal, o intuito deste vídeo não é comparar os grupos terroristas que existiu em Israel com os atuais grupos terroristas existentes. A intenção deste vídeo é mostrar que sim, Israel também já teve grupos terroristas. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falando de guerra.